após a Guarda Nacional Bolivariana da Venezuela ter impedido, pela manhã, a entrada da maioria dos deputados na Assembleia Nacional, um grupo leal ao ditador Nicolás Maduro declarou que o novo presidente da Assembleia Nacional seria o deputado Luiz Parra. A suposta eleição, realizada sem quórum e em descumprimento das leis, gerou intenso repúdio na sociedade venezuelana e em toda a comunidade internacional. Ao fim da tarde, os deputados conseguiram instalar uma sessão legítima da Assembleia Nacional em outro local, presidida por Juan Guaidó e com quórum. A sessão, que elegerá a mesa diretora para o biênio 2020-2021, está em andamento. Ouça a manifestação do Grupo de Lima sobre os eventos desta manhã. Os governos de Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, Santa Lúcia e Venezuela, países do Grupo de Lima, condenam o uso da força pelo regime ditatorial de Nicolás Maduro para impedir que os deputados da Assembleia Nacional possam aceder livremente à sua sessão, convocada para hoje, 5 de janeiro, para eleger democraticamente sua mesa diretora. A Assembleia Nacional tem o direito constitucional de reunir-se sem intimidações nem interferências para eleger seu presidente e mesa diretora, e por isso não conhecemos o resultado de uma eleição que vulnera esses direitos e que se deu sem a plena participação dos deputados que foram à sessão. O Grupo de Lima acompanha com extrema preocupação os eventos que se sucedem na Venezuela e faz um chamado à comunidade internacional para trabalhar de maneira conjunta em apoio à recuperação da democracia e ao restabelecimento do Estado de Direito nesse país. China, Japão, Arábia Saudita, algumas das agendas internacionais do presidente Jair Bolsonaro em 2019. Na bagagem de volta, acordos bilaterais e atração de novos investimentos estrangeiros. Anfitrião do BRICS e do Mercosul, o Brasil também esteve no centro das atenções do mundo em 2019. Desde a primeira viagem internacional para participar do Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça, até a mais recente para o Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro firmou dezenas de acordos internacionais. O Ministério das Relações Exteriores também deu andamento a negociações históricas e importantes para o Brasil e para a região da América do Sul, como o acordo Mercosul-União Europeia, discutido durante 20 anos, e também a conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, bloco integrado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A conclusão dessas negociações são símbolo de uma nova maneira de ver o mundo, pois o Brasil passou a ser cobiçado por outros países, segundo o ministro Ernesto Araújo. Além do acesso que a gente ganha com a União Europeia e da nova atração de investimentos, a gente coloca o Brasil que estava à margem aí dos grandes acordos e dos grandes fluxos comerciais, a gente coloca o Brasil no centro. Na viagem mais recente, em outubro, foram assinados 6 acordos com a Arábia Saudita. Os árabes também anunciaram investimentos de 10 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura aqui no Brasil. E com os Emirados Árabes Unidos foram assinados 8 acordos de cooperação. Estão vendo o Brasil como, de certa forma, um novo polo de crescimento, né? Então não são só esses 10 bilhões, é uma visão deles de que o Brasil pode ser, de certa maneira, mal comparando aí, uma nova China no sentido de atratividade de investimentos. E não para por aí. Chile, Israel, Estados Unidos, Japão e Ásia foram o foco do governo brasileiro em 2019. O ministro das Relações Exteriores falou sobre o restabelecimento de uma relação de confiança, especialmente com os Estados Unidos e com Israel, além da abertura de novos mercados. O Brasil também foi sede de eventos de relevância internacional e que promoveram encontros bilaterais e mais acordos. A cúpula do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, rendeu acordos de cooperação e o estabelecimento de parcerias nas áreas de inovação, saúde e economia digital. Já a cúpula do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mais os países associados,
possibilitou um fortalecimento intrabloco e o compromisso com a integração regional, a democracia e o diálogo entre os países. E para 2020, a prioridade é manter essas relações e estreitar laços com países como Índia e África do Sul. Os africanos estão muito entusiasmados com essa nova visão do Brasil, de uma nova interação econômica e cultural, social e de segurança também com os países africanos. Olá, o governo federal lançou em novembro de 2019 o programa Verde e Amarelo. A iniciativa reúne ações para estimular a criação de empregos com carteira assinada. O governo espera que 4 milhões de pessoas sejam beneficiadas em 3 anos. Uma das medidas é estimular o primeiro emprego. A prioridade é incentivar a contratação de jovens de 18 a 29 anos. Depois de lutar pelo primeiro emprego, Douglas acaba de assinar sua primeira carteira de trabalho. Aos 17 anos, conseguiu uma oportunidade no mercado de trabalho formal. Muito feliz, né? Minha mãe fica orgulhosa de mim, meus pais. Ver que eu não sou qualquer um, né? Tô correndo atrás. Romper a barreira do mercado de trabalho também é o sonho de Igor, mas ele continua tentando. Hoje em dia eles estão exigindo bastante experiência. Porém, eu acredito que você adquire experiência na maior parte das vezes no serviço, né? É um ciclo difícil de quebrar. O mercado exige capacitação e experiência. E o jovem não consegue oferecer nenhum dos dois, justamente porque nunca trabalhou. A consequência é que a faixa etária que vai dos 18 aos 29 anos é a parcela da população mais afetada pelo desemprego. O trabalho inicial para esses jovens também é uma via de formação, de que isso é o mais importante, a gente preparar o jovem para o futuro. O programa Verde e Amarelo do governo federal quer mudar essa realidade e criar 1.800.000 vagas nos próximos 2 anos. O plano é baratear o custo do emprego com a desoneração da folha de pagamento, que irá variar entre 30% e 34%. As contribuições do Fundo de Garantia passam de 8% para 2%. E os empregadores ficam desobrigados de recolher as parcelas do INSS. O público-alvo são jovens entre 18 e 29 anos que nunca trabalharam com carteira assinada. Os contratos terão validade de até 24 meses. O salário não pode ser superior a um salário mínimo e meio. E todos os direitos constitucionais, como férias e 13º, estão assegurados. As desonerações serão compensadas com contribuições sobre o seguro-desemprego. No nosso caso, é desoneração de folha com a responsabilidade fiscal, ou seja, apresentando como contrapartida uma nova fonte de receitas. Para Douglas, a estreia no mercado formal foi o primeiro passo de uma longa carreira que ele gostaria que fosse seguida por mais jovens como ele. Espero que muda toda a minha vida, né? Começo a fazer minha história, né? Minha trajetória. O governo federal também se preocupa com quem sonha em começar um negócio. O Verde e Amarelo tem medidas que estimulam a concessão de microcrédito. Dona Ângela sempre fez biscoitos para complementar a renda. Depois de se aposentar, o bico se tornou a atividade principal. E hoje, ela vende 50 quilos de biscoitos por mês. Mas o negócio só deslanchou quando ela se tornou microempreendedora individual e obteve um empréstimo de R$ 5.500 para comprar uma mesa de inox, uma estante e um forno elétrico. O empréstimo eu pago um pouquinho e já fiz uma compra toda, então deu para crescer mais, né? Não é apenas um sonho. Empreender é uma das atividades que mais contribuem para o desenvolvimento do país, já que cria cadeias de valor, redes de fornecedores e empregos. Assim como Dona Ângela, muita gente conhece um ofício e tem disposição para tomar riscos, mas não abre o próprio negócio porque não consegue empréstimos para aquele primeiro empurrãozinho que pode significar a abertura de uma nova empresa brasileira. Somente 6,7 milhões de um total de 38,6 milhões de indivíduos do Cadastro Único possuem empréstimos ativos. Entre a população que recebe até um salário mínimo por mês, os tomadores de crédito representam apenas 11%. No caso do microcrédito, aqueles empréstimos com valores de até R$ 20 mil, o número é quase irrisório, 0,2%. O programa Verde e Amarelo do Ministério da Economia prevê ações conjuntas com 25 bancos públicos e privados
para conceder 40 bilhões de reais em empréstimos e conquistar 10 milhões de novos clientes nos próximos 3 anos. Nós estamos alterando uma série de leis que tratam do tema para simplificar o processo, para permitir a sua expansão de forma exponencial, e o nosso público são as pessoas mais pobres e mais vulneráveis, formais e informais da nossa sociedade. Além da contratação de jovens e a geração de microcrédito para quem tem baixa renda, o programa Verde e Amarelo pretende incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Desde os 14 anos, Joana sofre com uma doença degenerativa que enfraquece os ossos. Ela não pode fazer movimentos bruscos por riscos de fratura. Joana está aprendendo a fazer caixas de papel cartão e capas de agendas e cadernos para complementar a renda familiar. O sonho dela era conquistar um emprego, mas nunca conseguiu entrar no mercado formal de trabalho. Entrega o currículo, né? Eles falam que depois vão retornar, mas na verdade não há esse retorno. Eu entendo que é por causa da patologia, da doença, que eu tenho. Desde 1991, uma lei federal obriga as empresas com mais de 100 empregados a ocuparem parte do quadro de funcionários com pessoas com deficiência. Mas o governo estima que apenas metade das empresas que se enquadram nessa situação cumprem o que diz a lei. O programa Verde e Amarelo do governo federal pretende mudar esse quadro, reabilitando até 2022 1 milhão de pessoas que recebem benefício da Previdência Social por incapacidade. As ações serão custeadas com as multas dadas às empresas que não cumprem a legislação. Uma empresa poderá se associar a outra para completar a cota. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, continuará com 50% do auxílio se ingressar no mercado de trabalho. Pessoas com deficiência grave contarão em dobro para efeitos de cumprimento da cota pelas empresas. Só tem 17 mil pessoas reabilitadas por ano no universo de mais de 1 milhão. Tá? Então, nós estamos criando esse programa para bancar esse esforço juntamente com a priorização dessa reabilitação feita pelo Sistema S, pelas entidades filantrópicas, por aquelas entidades que, porventura, possam ajudar nesse processo de reabilitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho. E para ampliar o número de oportunidades, o Verde e Amarelo propõe regras mais amplas sobre o trabalho aos domingos, que atualmente é autorizado dependendo do tipo de atividade. De acordo com o Ministério da Economia, a mudança pode gerar a abertura de 500 mil novas vagas. Trabalhar aos domingos já é realidade para muitos profissionais, como na área do comércio, indústria, hotelaria e saúde. O que o governo propõe com o novo programa Verde e Amarelo é ampliar essa autorização para todas as categorias. A medida estabelece a negociação direta entre empresa e funcionário. Hoje, alguns setores já são autorizados a exercerem atividades nesses dias, mas apenas quando há convenção coletiva e acordo com sindicatos, o que, segundo o governo, prejudica a produtividade, principalmente da indústria. Nós tivemos o cuidado de buscarmos a interlocução com uma série de entidades empresariais na área de serviço, de comércio, de agricultura, na área da indústria, e nós identificamos um potencial de contratação de mais de 500 mil pessoas. A medida também estabelece que, ao trabalhar no domingo, o trabalhador terá direito a repouso semanal remunerado em qualquer outro dia da semana. No caso do comércio e serviço, deverá haver folga em pelo menos um domingo a cada 4. E para a indústria, um domingo a cada 7. Nós não estamos atingindo a Constituição porque um dia de trabalho semanal remunerado permanece. O que se permite é que haja uma alternância. Para esse empresário do comércio varejista de São Paulo, a medida ajuda funcionários e patrões. Sem dúvida é uma medida que vem para contribuir, sim, sem dúvida nenhuma, que dá essa flexibilidade entre patrão e empregado, que às vezes parece que só o patrão se beneficia de alguma coisa, não é verdade. Os funcionários às vezes pedem para trabalhar mais e muitas vezes não podem, porque passou um determinado número de horas, e aí precisa, a hora extra, no máximo 2, depois disso não pode mais, você tem que fechar, e o funcionário, mesmo que queira trabalhar, não pode. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo.
Uma produção Folha Política.